Bem, quem vai perseguir a igreja? Jesus responde essa pergunta em Marcos capítulo 13, versículo 9. Leia comigo. Por minha causa vos hão de entregar aos sinédrios e às sinagogas, e sereis açoitados. Aqui, Cristo está falando tanto para os discípulos de Jesus, quanto para a geração final do mundo. E em primeiro lugar, ele diz que seremos entregues aos sinédrios e às sinagogas, ou seja, às igrejas. Foi as igrejas de Israel que perseguiram os cristãos na época de Jesus, e não vai ser diferente no futuro. Então se assuste, assim como os discípulos foram perseguidos pelas igrejas dos tempos deles, que dominavam aquele tempo. Os cristãos sinceros serão perseguidos pelas outras igrejas, incluindo igrejas cristãs. Como assim, Nicolas? Os cristãos irão perseguir os cristãos? Como isso é possível? Não tem lógica. Calma aí, já vou explicar. Mas antes, eu queria dizer que não é só a igreja. Mas o verso continua dizendo: também sereis levados perante governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Aqui fala de reis e governadores, ou seja, o governo, poderes políticos e legislativos. Eles, juntamente com a igreja, vão perseguir o povo fiel de Deus. Isso também é algo que vemos em Apocalipse capítulo 13, versículo 15, quando a Bíblia fala do que a besta irá fazer no futuro. Ela diz: a besta foi-lhe concedido que fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. A besta aqui faz que sejam mortos aqueles que não adoram. Ok, então se a besta tem poder para fazer morrer, ela tem poder para promulgar um decreto de morte. Isso é um poder legislativo, é um governo. E esse poder perseguidor irá fazer isso com todos os que não adorarem a besta. Adorar, ou seja, um culto religioso. Esse poder vai impor uma adoração, isso é, a liberdade religiosa irá acabar. Você terá que adorar da maneira que o governo quer e todos os que não seguirem essas ideologias serão ameaçados de morrer e serão literalmente mortos. O apóstolo João fala sobre isso mais à frente no livro de Apocalipse. Ele diz: vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta. Fala aí decapitados, mortos. Por quê? Por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus. Então eles morreram por obedecer a palavra de Deus. Obedeceram os mandamentos e se recusaram a adorar a besta. A conclusão que podemos tirar é que a adoração à besta é contrária aos mandamentos de Deus. E é isso que vai acontecer na perseguição final. E a pergunta que fica é: quem irá impor essa adoração que será contra a palavra de Deus? Em toda a Bíblia, ela explica isso de forma clara. A primeira vez que os servos de Deus foram perseguidos por obedecer a Deus, isso aconteceu lá no reinado de Acabe, relatado no livro de 1 Reis. Era uma época em que grande parte do povo de Deus havia deixado de obedecer à lei de Deus e seguido outros deuses, realizando o culto a Baal. E Acabe, rei de Israel naquele tempo, governante e líder político, é influenciado por sua esposa Jezabel, que é pagã, idólatra e líder do movimento religioso no culto a Baal. Essa união entre igreja e Estado resultou na perseguição e morte de vários profetas e pessoas fiéis ao verdadeiro Deus. A perseguição foi tão grande que o profeta Elias, um dos personagens perseguidos, chega a clamar a Deus, dizendo: os filhos de Israel deixaram teu pacto, derrubaram os teus servos, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu somente fiquei. Então quem matou o povo fiel de Deus? Os seus próprios irmãos, que na verdade eram infiéis, que não obedeciam aos mandamentos de Deus. E a mesma coisa acontecerá no futuro. A igreja irá se unir à política e perseguirá a própria igreja. Mas todos serão perseguidos? Não, apenas aqueles que obedecerem os mandamentos de Deus. Mas não é só nessa história que nós vemos isso. Durante toda a história do antigo Israel, vimos a perseguição do povo de Deus e dos profetas de Deus sendo feita pelo professo povo de Deus, pelo próprio povo de Israel, e também por falsos profetas. Podemos ver isso na história de Jeremias, Isaías, Ezequiel e vários outros profetas menores. Alguns desses profetas, inclusive, foram mortos pelo próprio povo, que se dizia povo de Deus. E não para por aí. Foi a própria igreja nos tempos de Cristo que perseguiu a Cristo. No caso, os líderes das sinagogas, os fariseus e saduceus, e o próprio povo
quando gritou para que Cristo fosse crucificado. O povo de Deus matou o próprio Cristo. E detalhe, eles também buscaram o apoio de governantes para perseguir não somente a Cristo, buscando o rei Herodes e o governador Pilatos, mas os cristãos também. Vemos também o poder político impondo leis que restringem a liberdade religiosa, também no livro de Daniel, no capítulo 4, onde os amigos de Daniel são lançados na fornalha por não adorar a imagem, e no capítulo 6, onde Daniel é lançado na cova dos leões por orar ao verdadeiro Deus. Em todas essas histórias, o poder político, os governos, são quem impõem o fim da liberdade religiosa. E essas medidas eram sempre motivadas por uma classe de pessoas desobedientes aos mandamentos de Deus. Uma prova disso é o livro de Salmos, onde boa parte dele são clamores de alguém perseguido ou angustiado. E quem escreve boa parte desses capítulos desse livro de Salmos? Davi, quando é perseguido por Saul. Quem é Davi? O homem segundo o coração de Deus, que obedecia a Deus. E quem é Saul? É o perseguidor, que um dia foi o homem segundo o coração de Deus, mas não é mais, porque ele desobedeceu os mandamentos de Deus. Estão entendendo? O desobediente que deixou os mandamentos de Deus estava perseguindo o obediente. E Saul tinha o poder do governo. Mas você pode pensar que isso aconteceu apenas em tempos bíblicos, mas não é verdade. Temos relatos da igreja unida ao poder político, perseguindo o fiel povo de Deus ao longo de todo o período da história. Na Idade das Trevas, a Igreja Católica, quando esteve sob o poder do Estado, perseguiu dezenas de outros grupos cristãos e protestantes, ao longo de quase 2000 anos. Grupos que buscavam nada além de que seguir aquilo que estava na palavra de Deus. Alguns desses grupos perseguidos eram os protestantes, que após descobrir a verdade sobre a justificação pela fé em Jesus, foram cruelmente perseguidos. Temos relatos de assassinatos, prisões, torturas e genocídios em massa. Porém, é um erro pensar que apenas a Igreja Católica perseguiu outros cristãos. Toda vez que uma igreja assumia influência ou controle sobre a política e o governo, Satanás usava essa união para perseguir e oprimir os cristãos sinceros que insistiam em seguir a palavra de Deus. Um exemplo disso foram os puritanos, que, defendendo a liberdade de culto, de acordo com a palavra de Deus, foram perseguidos pela igreja anglicana, que estava unida ao governo. Eles obrigavam cidadãos por lei a comparecerem a seus cultos e a adotarem suas práticas. Isso fez com que a igreja perseguida fugisse para o Novo Mundo e fundasse a nação que hoje conhecemos como os Estados Unidos da América. Então, cristãos perseguir cristãos sempre aconteceu, e é justamente isso que vai marcar a perseguição, por mais que as pessoas não acreditem. Nos tempos de Jesus, os fariseus também não acreditavam. Eles diziam: nós nunca iríamos matar os profetas, o povo sincero de Deus, igual aos nossos pais no passado. Mas adivinha? Eles mataram a Cristo. Então isso é realmente triste, mas é verdade, e é o que vai acontecer. Então você pode perguntar: mas o que vai levar os cristãos a perseguirem outros? O que vai levar eles a medidas tão extremas nessa época do mundo, onde parece que isso é quase impossível? Antes de responder essa pergunta, gostaria de pedir que você desse um like nesse vídeo para que ele alcançasse mais pessoas e as instrua realmente na palavra de Deus. E também compartilhar esse conhecimento tão precioso. Eu me chamo Nicolas, bem-vindos ao meu canal e vamos continuar. Então, o que vai levar à perseguição a ponto de vários morrerem? Mateus 24 fala: muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, no finais dos tempos, muitos serão cristãos, mas a maioria dos cristãos serão enganados por um falso Cristo. Hoje em dia, você não vê muitos sendo enganados por um falso Cristo, mas é o que vai acontecer. E esse falso Cristo vai levar a maioria dos cristãos a perseguirem os demais que serão fiéis a Deus. Nós já tivemos alguns falsos cristos na história, como Henrique Cristo, aqui no Brasil, Vissário, na Rússia, e alguns outros, mas eles nunca enganaram muitos, tanto que quase ninguém conhece eles. Mas não será assim no futuro. A Bíblia fala que esse falso Cristo será famosíssimo, enganará a muitos, e fará tão grandes sinais que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Ou seja, grandes milagres de cura, maravilhas, coisas que você nunca viu na sua vida, bem na sua frente, curando várias pessoas, fazendo vários milagres.
Irmãos, isso é possível e é isso que a Bíblia diz que ele irá fazer. Por isso devemos vigiar em oração. Nicolas, mas as forças das trevas não têm poder para fazer isso. Elas não têm poder para fingir ser Cristo. É aí que você se engana, pois a Bíblia fala que o próprio Satanás e seus anjos têm poder para isso e muito mais. Ela diz em 2 Coríntios, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, ele pode fingir ser um anjo de luz, ele pode até fingir ser Cristo. E não só ele, mas também os seus anjos maus. Com esse poder realmente é muito fácil ele se passar por Cristo. E qual será o resultado disso se isso acontecer? Nesse ano de 2022, vimos várias pessoas dispostas a matar por questão de política, dispostas a brigar, a bater defendendo um homem. Você não acha que será muito fácil as pessoas perseguirem os outros por um falso Cristo, acreditando que ele é Deus? Principalmente se ele operar milagres e maravilhas? E se um grupo de cristãos alegar que ele é falso, que ele é um enganador? As pessoas não irão pensar que é uma heresia e não irão perseguir essas pessoas? Claro que sim. E é isso que vai acontecer. Esse falso Cristo fará com que os cristãos sinceros, que obedecem aos mandamentos de Deus, sejam perseguidos. Por isso, para que tenhamos certeza de quem é o Cristo verdadeiro, a Bíblia mesmo fala, e o próprio Cristo fala acerca da sua vinda. Ele diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 27. E eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Ou seja, todo mundo irá ver ao mesmo tempo. Não vai ser em um local aqui e em outro local ali. Não vai ser pela TV, mas todos vão ver com seus próprios olhos, ao mesmo tempo. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Pois a Bíblia fala como será de fato a vinda de Cristo. Ela diz, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, nós não vamos ficar nessa terra, nós vamos subir. Jesus disse, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então ele vai nos levar, nós não vamos ficar aqui. Ele está preparando um lugar para nós lá no céu. Ele diz, eu estou preparando um lugar. Vocês não vão ficar aqui. Eu tenho um lugar 1000 vezes melhor para você lá no céu. Eu tenho todo o céu para você. Eu tenho uma cidade com ruas de ouro. E você vai comer o fruto da árvore da vida. E não haverá mais morte, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Por isso eu recomendo a você que você estude a Bíblia por você mesmo. Pesquise a fundo. Ore a Deus para que Ele te prepare para esse dia, te prepare para discernir os erros de Satanás. Busque a Deus de todo o coração e não se apoie nas opiniões de homens, mas se baseie na palavra de Deus e estude a Bíblia por você mesmo. Você quer mais de Deus? Quer ficar mais firme e se preparar para os últimos dias dessa terra? Então eu te convido a orar nesse momento. Pai amado que está no céu, Senhor Deus, nesse exato momento, Pai, pedimos o Teu poder, Senhor, a Tua unção, o Teu Santo Espírito, para que cada vez mais, Senhor, nós possamos ouvir a Tua palavra, a Tua voz, que possamos, Senhor, estudar a Tua palavra a fundo, entender, Senhor, realmente o Teu querer para a nossa vida e que Tu venha nos preparar, Senhor, para os momentos finais dessa terra. Que cada vez mais, Senhor, Tu não possa nos tornar mais sábios, Tu possa nos tornar, Senhor, mais diligentes no estudo da Tua palavra. E que cada vez mais Tu possa, Senhor, nos abençoar com conhecimento e sabedoria falando ao nosso ouvido. Que o Teu Espírito Santo nos guie em cada estudo, em cada oração. Te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.